Falando ainda em células de fabricação, as células de fabricação no formato U, elas são consideradas as melhores, ou a melhor configuração para fazer com uma célula, mas vai depender de uma série de situações. Tipos e volumes de máquinas que nós temos, a própria preparação do galpão, então nem sempre a gente vai conseguir fazer desta forma. Por que a célula em U é considerada a mais proveitosa, que tem menos perda? Porque eu posso ter no mesmo corredor a entrada e saída de materiais. Então aqui eu consigo facilmente deslocar o material para trazer para a célula, e também quando for recolher o produto pronto, tenho lá o mesmo corredor para fazer essa retirada dos produtos. E a lógica aqui seria, entrou material, aí eu tenho lá minhas máquinas dispostas aí num formato em U, mas como eu disse, essa é considerada a melhor, mas não quer dizer que é a única, e a gente vai fazer aquela que dá para a gente fazer e aquela que é melhor para fazer conforme o nosso caso, né? Mas a lógica, o conceito seria, entrou matéria-prima aqui, e aí a ideia é lá do One Piece Flow, ou seja, uma peça de cada vez. Então, eu tenho aqui material, entrou, processei aqui. Fiz a primeira operação, aí na sequência fui para a segunda operação, terceira eu vou completando o fluxo até eu ter o produto pronto aqui, ou esta parte, esta peça pronta aqui na minha saída de produtos acabados para o transporte vir recolher. Então, o que tem aqui de interessante para a gente aproveitar nesse conceito? Primeiro, procurar fazer sempre uma peça andando de cada vez, porque agora a minha preocupação é o fluxo. Depois nós vamos ver, como eu mostrei agora há pouco, eu comentei, né, sobre a teoria das restrições, é a análise do gargalo. Esse fluxo tem que ser o mais contínuo possível, ele deve ser possível atravessar uma peça de cada vez, e é claro que a gente vai avaliar as limitações, e se não for possível nós vamos chegar ao mais próximo disso. Outra vantagem da célula em U, conforme eu tenho aumento ou redução de demanda, já que o sistema puxado eu tenho que trabalhar conforme demanda, conforme venda, e essa demanda pode eventualmente variar. Conforme ela vai variando, eu consigo pôr mais ou menos pessoas dentro desta célula para fazer uma determinada quantidade alinhada com a puxada, alinhada com as vendas, né? Aquela questão do takt time. Então a gente consegue ajustar a célula. Se a célula tem que andar mais devagar porque a demanda caiu, eu posso trabalhar com menos pessoas. Quando a demanda aumenta e eu preciso produzir mais, basta colocar mais pessoas aqui e a gente consegue produzir mais. Esse é o conceito. Claro que para a gente calcular tudo isso tem uma série de detalhes, mas no conceito mais amplo, mais macro, essa é a ideia da célula, e principalmente aqui da célula em U. Aí entra o conceito de começar a enxergar nossos produtos com base no grupo tecnológico, ou seja, peças geometricamente similares, processos de fabricação semelhantes, e a gente vai agrupando. Lembra, porque agora nós queremos alinhar pelo fluxo. Então são as peças que têm o mesmo fluxo, ou fluxos muito similares, ou muito parecidos. Às vezes o fluxo não é exatamente o mesmo, mas de repente eu posso, para uma determinada peça, ela passa por todas as minhas estações. Uma outra peça, ela tem a operação aqui, mas ela não faz, por exemplo, uma furação aqui. Ela já passa direto para cá. Então a gente vai vendo, com base nesses grupos tecnológicos, como é que a gente pode fazer esse aproveitamento das peças quando a gente vai montar a célula, até chegar na carga da célula que nos interessa ou que nos atende. A gente trabalha com esses conceitos. As células em U, como eu disse, é considerada de melhor rendimento, mas não necessariamente preciso trabalhar com elas. Às vezes a gente trabalha com linhas e outros formatos aí de células. Aqui tem um exemplo de uma célula em U, e aí a gente tem que ver como ela funciona melhor. Sempre com as referências, né, de produtividade, de aproveitamento dos equipamentos, dos recursos,
As pessoas também não podem trabalhar de uma forma muito acelerada para que mantenham ao longo do tempo, ao longo do dia, o mesmo nível de produtividade e principalmente qualidade. E o que esses conceitos trazem de vantagem em relação àquele conceito onde a gente alocava ou montava os layouts com base no tipo de processo? Porque eu começo a ter vantagens onde eu tenho lead times reduzidos, já vimos que lead time reduzido é uma vantagem grande. Inventários, né, estoques reduzidos, porque se eu estou caminhando de uma peça de cada vez, passando na minha célula, eu não preciso ter aqueles estoques intermediários, como era no caso da orientação pelos processos. A área necessária para a célula é reduzida, em geral, as áreas onde eu agrupo por processos. A qualidade é melhorada, porque com essa história de uma peça de cada vez, One Piece Flow, fica mais fácil identificar algum tipo de problema. Quando temos o problema, facilmente a gente consegue identificar, parar a produção, corrigir o problema e voltar a produzir. Então a gente vai deixar de gerar refúgio, retrabalho, coisas desse tipo. Os investimentos também são reduzidos, porque está tudo mais próximo, a gente aproveita muito o equipamento que já tem, não precisamos investir em equipamentos de movimentação e tem aí uma série de vantagens que podemos garantir. A performance da mão de obra também acaba sendo melhor aproveitado, a gente acaba tendo mais produtividade e cansando menos as pessoas, e também isso vai ter ou vai nos trazer uma flexibilidade da mão de obra. Aquele exemplo que eu falei, quando cai a demanda eu tiro pessoas, quando aumenta a demanda eu coloco mais pessoas. Para isso eu preciso ter pessoas preparadas para trabalhar em qualquer um desses postos, né? Então aí a gente começa a ter uma flexibilidade maior da mão de obra. Então são algumas vantagens que a gente tem quando começa a trabalhar com esses conceitos de células de fabricação ou manufatura celular.